Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional Crypto Insights. Agora, mais uma, né? Agora eu acho que é o segundo, terceiro Crypto Insights. Eu e o Casta, né? Inclusive, galera, se estiverem gostando aí dessa dupla, deixem aí nos comentários, falam o que vocês estão achando, se vocês preferem eu, o Casta ou eu e o Danilo. Deixa aí, Casta ou Danilo aí, vamos usar isso para preencher um pouco o saco do Danilo, que ele não tá aqui para pedir like. Mas, enfim, eu montei esse Crypto Insights muito porque, cara, eu e o Cássio, a gente estudou bastante, né, essas últimas semanas. Uma das nossas principais teses, acho que a gente está formulando já há alguns meses, se não no último ano ela. A tese que a gente mais tem curtido, mais tem achado interessante. A gente vai compartilhar um pouco para vocês. Só um parênteses, né? Primeiro a gente vai explicar, cara, para mim o maior problema que hoje o mercado de cripto enfrenta, para mim é o problema de $1 trilhão, vamos dizer assim, se não mais, que basicamente o último ciclo foi muito baseado nesse problema de $1 trilhão, e em cima disso a gente vai trazer algumas perspectivas, né? Eu acho que a gente vai trazer o setor que pra gente tá mais claro, que vai crescer em cima desse problema de alguns trilhões de dólares, e depois a gente deve ali naturalmente trazendo outras teses, porque eu acho que, cara, sobre essa tese ainda há muito ao que se expandir, há muito ao que entender, então enfim, esse é o material. Eu e o Cássio, a gente passou as últimas horas só confeccionando esse material, preparou com muito carinho para vocês, e como retribuição, nada melhor, né, começar aí, já batendo 150 likes aí, que eu tô vendo aí que o pessoal já deixou o like, o pessoal aí também se inscrevendo aí no canal, comentando aí no chat para essa live chegar a mais pessoas, deixar aí o Casta dar uma boa noite aí para vocês. Boa noite, salve para todos, mais um Crypto Insights com Casta. Não quero competir com o Danilo não, hein, pelo amor de Deus, cara, mas enquanto me chamar, eu venho aqui porque eu gosto de insights. Boa. E, cara, vamos começar então, né? Eu acho que já é válido começar pro conteúdo, e eu sei que você é um fã dessa imagem aqui, cara, que basicamente temos aí Avalanche, Polygon, Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, todas elas se guerreando. Eu queria que você explicasse um pouco, né, primeiro, da lógica dessa imagem e o que ela representou para o ano de 2021. Acho que é legal a gente introduzir essa dinâmica inicialmente. Não, legal, cara. Essa imagem, ela foi utilizada pela primeira vez, né, no nosso relatório sobre escalabilidade. A gente tocou nesse assunto, cara, lá no relatório Blockchains Guerra Infinita. Foi lançado no meio do ano, se eu não me engano, ou um pouco antes. E a gente estava colocando ali um contexto que a gente estava enxergando já no começo do ano, de que todo esse negócio de roll-ups, né, que são as segundas camadas da Ethereum, né, soluções de escalabilidade da Ethereum, isso tinha um potencial muito maior do que a gente imaginava. As pessoas achavam que a gente estava simplesmente deixando a Ethereum mais rápida, mas no fundo nós estávamos criando novos protocolos, novas blockchains. E esses novos protocolos, eles também podem competir por conta própria. Então, o resultado, né, de toda essa evolução tecnológica do ano de 2022 é que agora nós temos cada vez mais tokens do que nunca. Tokens de infraestrutura, né? São plataformas de contratos inteligentes, onde você pode programar, fazer seus aplicativos e tudo mais. Então, a gente está hoje num cenário, cara, onde a gente tem dezenas de redes, todas elas brigando entre si para conquistar, né, a sua fatia de usuários, de programadores e de capital. Esse é o mundo que a gente está fechando 2022. Tá no mudo, hein? Eita, apanhei mais uma vez. Aí, pronto. Pô, bem maneira a perspectiva, porque basicamente é isso, né, cara? Eu acho que a gente mudou muito da dinâmica do mercado. E uma coisa que eu queria fazer nessa live e explicar realmente que, cara, para mim esse é o maior problema de cripto, e é um problema relativamente recente, por que tudo isso aconteceu, né? Eu trouxe aqui esse estudo, que basicamente é um estudo que o The Block conduziu, que ele mostra o processo de adoção da rede Ethereum. A rede Ethereum, ela introduziu em 2015 uma coisa que antes nunca existia no mercado, que era uma blockchain generalista, também como a gente chama de máquina de Turing completa. O que isso significa? Basicamente, é a criação de uma blockchain, de um ecossistema que consegue ser desenvolvido em cima dele qualquer coisa. Quando a gente criou o Bitcoin, o Bitcoin foi a primeira blockchain ali funcional, descentralizada, bem estruturada, ela criou o conceito de escassez digital, mas ela tratava-se de o que a gente chama de máquina de Turing incompleta, ou seja, era uma blockchain de caso de uso específico, que ela não conseguia
ter qualquer aplicação. O Bitcoin, eu acho que eu e o Cássio até a gente estava comentando aqui antes do início da live, ele é um sistema contábil muito bom, muito seguro, muito descentralizado, permissivo, que a gente consegue visualizar tudo. Mas ele tem uma utilidade específica muito clara. Quando a gente cria Ethereum naquele contexto, a gente vira e fala, ó, galera, a gente pode desenvolver literalmente qualquer coisa. Mas em 2015 e 2016, a gente não fazia ideia do que a gente poderia se desenvolver em cima disso. E aí, o que acontece? Basicamente, o que a gente vê no primeiro ano de Ethereum? No primeiro ano de Ethereum, a gente tem ali algo em torno de 121 mil endereços ativos, então é uma quantidade relativamente pequena. A gente tem um pouco mais de 37 mil transações e um valor ali dentro daquela blockchain de 6 bilhões de dólares. Então é um mercado extremamente pequeno. E eu quero que vocês separem outro detalhe. Percebam aqui, ó, cara, que até a gente chegar em 2018, então se a gente olhar 2017, a gente não tinha nenhuma aplicação específica. Olha que legal. A gente não tinha DeFi, a gente não tinha esse conceito, a gente não tinha DEX, a gente não tinha NFT. Então a gente não tinha nada disso. Quando isso começa a mudar? Em 2018. Por que 2018 é um momento tão crucial para o mercado de cripto? A gente está vivendo o então bull market, o ciclo ali de maior crescimento do mercado de cripto, e nesse momento a gente cria uma febre chamada febre dos ICOs. O que eram os ICOs? Propostas iniciais de tokens, propostas iniciais de projetos. Então foi o primeiro momento, entre 2017 e 2018, é um momento muito chave do mercado de cripto. Por quê? Porque foi o primeiro momento que a gente começou a pensar, cara, a gente pode usar blockchain para outras coisas que não simplesmente criar um sistema contábil descentralizado e escasso. E isso mudou completamente o paradigma do mercado de cripto e criou o problema de trilhões de dólares que a gente está falando hoje, que foi o quê? Foi basicamente em cima disso que a gente observa a criação do mercado DeFi e do mercado de NFTs e faz com que Ethereum tenha um salto significativo de quantidade de contas, mas mais do que isso, principalmente faz com que Ethereum tenha um salto significativo de quantidade de capital, cara. Isso daqui que é muito importante. A gente saiu de uma blockchain que tinha 6,5 bilhões de dólares para uma blockchain que registra hoje 7,7 trilhões de dólares. Então, esse foi o tamanho do valor que a gente conseguiu encontrar a partir do momento que a gente desenvolveu o quê? Utilidade, que nada mais é do que marketplace de NFT, DeFi, SocialFi e todas essas outras questões. Só para dizer que esses 7 trilhões, né, não é o valor que está agora travado na Ethereum, né? Isso é o valor total de dólares que a blockchain movimentou, né, e registrou durante toda a sua vida, né? Exato. Então, primeiro eu queria ver se, cara, vocês entenderam esse conceito. Então, a Ethereum constrói essa questão, mas quando ela constrói essa dinâmica de utilidade, ela gera um problema muito claro, que é, em 2016, a gente utilizava 6,7% da Ethereum. Em 2021, a gente utiliza 99,6% da Ethereum. Resultado prático. A gente sai de uma dinâmica de taxa base de nada para uma dinâmica de taxa base de 21 dólares de média. E se a gente pegar o total de taxas, a gente sai de um patamar de 0,2 milhões de dólares para um patamar ali de alguns bilhões de dólares. Então, o que acontece? A expansão da usabilidade da Ethereum gera como resultado a expansão do custo. Então ele constrói esse problema, que é o problema do quê? Se eu construo algo muito útil, eu preciso necessariamente construir algo muito escalável. E a gente não consegue encontrar isso. E aí, evoluindo um pouco nessa dinâmica, o que a gente percebe? Que isso é uma dor extremamente recente, mas ainda é uma dor extremamente restrita. Eu acho que uma coisa que a gente, para a maior parte das pessoas do mercado não está claro, a Ethereum, ela não está com um potencial ali restrito. Na verdade, é o seguinte, cara, os poucos projetos que deram certo na Ethereum, que encontraram o que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, se conectaram ao mercado, esses poucos projetos já dominaram de forma significativa a demanda
por espaço na rede do Ethereum e geraram essas taxas muito altas. Isso significa que no momento que a gente tiver escalabilidade na rede do Ethereum, a gente pode expandir muito mais o uso dessa rede. Então, essa rede está restrita hoje em crescimento, não porque falta demanda por Ethereum, mas é que o excesso de demanda criou um patamar que se torna proibitivo. Fato é que mesmo assim a gente continua crescendo de forma significativa em statement, em registro dentro da rede do Ethereum. Basta a gente observar que, cara, a Ethereum ela rivaliza ali com registros financeiros do patamar da Visa, da Mastercard. Então, assim, realmente expandindo muito a usabilidade. E aí é nesse contexto que a gente chega ali nos famosos killers, e eu tenho certeza que todo mundo aqui do chat já investiu pelo menos alguma vez em algum desses killers. Só antes de deixar aí o Casta, né, comentar que eu sei que essa parte ele preparou bem, queria fazer só 2 adendos, né? O primeiro é que a gente aí tá com quase 300 pessoas, mas a gente ainda não bateu 250 likes, então deixem aí o like, porque senão o Danilo vai brigar comigo, não deixar eu trazer o Casta mais aqui. E a segunda coisa é que a gente está preparando um conjunto de aulas para explicar tudo que vocês precisam para aproveitar o próximo grande ciclo do mercado de criptomoedas. Eu aposto com vocês que se eu perguntar agora, tem muita gente aí no chat pensando em desistir do mercado de criptomoedas. E como eu comentei, só esse problema que a gente está mostrando é um problema de alguns trilhões de dólares. Então vocês devem estar imaginando o potencial em termos de valor que isso pode representar. E a gente vai ensinar exatamente o porquê você não deve existir, como você vai encontrar esses problemas de trilhões de dólares, mais do que isso, como você vai investir nas soluções vencedoras disso e otimizar a sua carteira, tudo isso de forma 100% gratuita e um desafio que a gente vai fazer no final desse mês. Então, se você quiser se inscrever e ter acesso a todo esse conteúdo de forma 100% gratuita no nosso desafio da Mercúrios, basta clicar no link que eu estou mandando aqui agora, que também está na descrição. Mas posto isso, Casta, explica aí um pouco, né, o que todo esse problema de trilhões de dólares desencadeou hoje na dinâmica do mercado. Show de bola, cara. E muito embora a gente esteja, né, nesse pico de gargalo agora, em 2022, né, esses sintomas de gargalo já vêm desde 2017, né? Primeiro até quando a gente não tinha ainda o mercado de NFT, mas a Ethereum inventou... Ethereum não, né? Programadores na Ethereum inventaram o CryptoKitties, né, que foi uma febre. Então, sempre que alguém inventou alguma coisa muito legal na Ethereum, essa coisa virou uma febre, a gente teve esses sintomas de gargalo, né, se refletindo principalmente no aumento da taxa. Então, enquanto a gente estava sofrendo com isso, vários novos projetos surgiram como alternativas à Ethereum. Ou seja, eles não surgem como alternativas ao Bitcoin, eles surgem como alternativas que são, como você falou, máquinas de Turing completas, ou seja, são plataformas de contrato inteligentes. São redes que tentam replicar o caso de uso da Ethereum. Uma blockchain, né, teoricamente ou idealmente, né, o máximo que for possível, descentralizada. Algumas não são tão descentralizadas assim, mas elas são uma blockchain, elas são blockchains onde você pode programar qualquer coisa em cima e criar seus próprios aplicativos. A gente viu uma explosão dessas Layer 1s, né, ou primeiras camadas, né, e elas receberam esse apelido Ethereum Killers. Porque sempre que alguém publicava a sua blockchain, falava, essa blockchain é aquela que vai superar a Ethereum. Ah, não, essa agora vai superar a Ethereum. Ah, não, mas essa agora também vai superar a Ethereum. Então elas foram apelidadas, né, de as matadoras da Ethereum. Se a gente pegar o próximo slide, a gente vai ver o seguinte, que essas... Peraí, Cássio, só antes eu queria fazer uma brincadeira nesse slide aqui. Galera, vocês estão vendo aí todos os símbolos. Eu sei que o Cássio ele já estudou cada uma dessas blockchains que está aí no slide e tem uma opinião formada. Então deixem aí nos comentários quais desses ativos aí vocês investem, que aí eu puxo depois eu peço no final da live para o Cássio dar opinião dele. Vou pensar numa metinha de like para isso, mas já deixem aí nos comentários. Vocês estão vendo aí Polygon, Avalanche, Phantom, Binance Smart Chain. Deixem aí quais aí que vocês investem, que aí eu peço puxo o Cássio aí para ele dar a opinião delas, dependendo, a gente pensa numa metinha de like e a gente faz esse esquema. Mas deixa aí, a galera já comentou, o Cássio já fez uma cara ruim para mim, mas deixa eu passar para o próximo slide que ele pediu. Bom, se a gente tentar, acho que Bom, vai lá. É que até o comentário tá em cima, mas o comentário não tá em cima, não. Se a gente pegar desde agosto de 2020, tá, onde a gente só tinha ali 3 redes principais, né, que era a Ethereum, a Tron e a Celo, 2 anos e 3 meses depois, agora em novembro, a gente vai ver que tem várias redes que estão competindo nesse segmento.
Mas, cara, nem de longe, nenhuma delas chega a ameaçar a Ethereum. Né? Você vê que as únicas redes que têm algum grau de relevância hoje é a Binance Smart Chain e a Tron, e logo depois vem a Avalanche ali com 2% do capital travado, Solana e Phantom e umas outras redes menos conhecidas. Então, no geral, né, essas Ethereum Killers não conseguiram matar a Ethereum, elas apenas conseguiram fazer o quê? Diminuir a dominância da Ethereum. E Ethereum hoje ainda é mais de 50% do mercado de contratos inteligentes em cripto. Pode passar o próximo. Peraí. Boa. Bom, só que assim, gente, não é porque Ethereum passou por esses gargalos que a Ethereum simplesmente cruzou os braços e ficou esperando. A Ethereum está, desde 2017, trabalhando num grande roadmap, onde ela quer resolver vários desses problemas de escalabilidade, só que resolver esses problemas um de cada vez. Então, se a gente para olhar o roadmap da Ethereum, a gente tem o merge, né, que aconteceu agora há poucos meses. Foi setembro, não foi? 15 de setembro? Sim. 15 de setembro teve o merge, que o merge não é uma atualização para deixar a Ethereum mais rápida, o merge é apenas uma atualização para deixar a Ethereum mais eficiente, para deixar o token Ether mais eficiente e para tirar a dinâmica de mineração, trocar a dinâmica de mineração por uma dinâmica de participação que vai gastar menos energia elétrica e vai ter que e gera menos impressão de Ethereum, né? Então, essas modificações do merge tornaram o Ethereum uma rede mais eficiente, né, em termos de operação, e também uma rede cuja política econômica é mais deflacionária, né, ou mais anti-inflacionária do que antes. Logo depois do merge, tem dois pontos muito importantes no roadmap da Ethereum. Um deles é esse foco da Ethereum em roll-ups, ou segundas camadas. Então, a Ethereum, ela desiste de ser uma rede barata. É importante que vocês entendam isso. A Ethereum, como a própria rede Ethereum, ela não vai mais ser uma rede barata, uma rede onde poucas transações ou poucos centavos fazem uma transação. Isso não é nem mais um objetivo. Então não adianta você esperar por isso e também não adianta reclamar por isso. Porque o foco da Ethereum agora é que existam outras blockchains, outras redes, né, plataformas de contratos inteligentes, que são chamadas de segundas camadas e que funcionam por cima da Ethereum, pegando ali a segurança da Ethereum, mas oferecendo execução rápida e taxas baratas. E um outro ponto importante da Ethereum, que vai vir mais para frente, deve-se começar a trabalhar nisso ano que vem, mas eu acho difícil ser entregue ano que vem, é a parte de dunk shardings e pruning, que eu não vou entrar aqui no mérito técnico, mas são soluções para que seja mais fácil você executar o consenso da rede. Então, para as pessoas que querem participar do consenso da Ethereum, que os antigos mineradores, agora validadores, vai ficar muito mais fácil para eles participar e a rede vai conseguir crescer de forma muito mais suave e muito mais sustentável depois dessa terceira atualização. Cara, eu queria fazer só um parênteses em cima disso, que, na verdade, a gente vai puxar nos comentários no final, mas eu vi dois pontos aqui que eu achei legal da gente destacar, que entra justamente nessa temática. O primeiro é um racional que o Ângelo, ele trouxe, que foi, então, podemos entender que cripto tem ciclos. Quando o Bitcoin dominava, apareciam novos tokens, diziam que é o Bitcoin Killer. Agora cria-se ali e dizem que é o Ether Killer. Que aí basicamente seria, né? Seria então uma mudança, né, de centro de problema do mercado cripto, que inicialmente a gente falava muito, cara, de um sistema contábil descentralizado, barato, estável, né? Que seria justamente a noção do Bitcoin. Agora a gente fala muito de um sistema de blockchains descentralizado, barato, que permite múltiplas aplicações e consegue o resultado de escalabilidade. Seria isso talvez um primeiro sinal de uma consolidação de um segundo setor que não payment currencies, ou seja, moedas de pagamento, moedas contábeis dentro do mercado de cripto? Cara, eu acho esse ponto de vista excelente e eu concordo. E a gente pode até pegar esse raciocínio do Ângelo e extrapolar um pouco mais. Se você pega os últimos ciclos de cripto, era assim, temos Bitcoin e temos altcoins. Então qualquer coisa que não fosse Bitcoin era uma altcoin, era o resto. Hoje ninguém mais fala desse jeito. Talvez só um Bitcoin maximalista, mas no geral, a leitura do mercado hoje temos Bitcoin, temos Ethereum e temos as altcoins. Então, Ethereum hoje figura como uma rede com identidade própria, como um segmento próprio, que é justamente esse segmento diferenciado. Não é só um sistema contábil, é também
uma plataforma de desenvolvimento, um sistema onde novas coisas podem ser criadas em cima dele, e a limitação para isso é a imaginação das pessoas de programar as mirabolâncias que quiserem. Claro que enquanto as pessoas tentam inovar nessa plataforma, como ela oferece muita flexibilidade, é natural que você esbarre nos limites tecnológicos dela e você estressa ela. Não. Caça. Vixe, agora eu não sei se eu que travei. E aí vai relando. Opa. É que eu não sei agora se eu que travei ou você que travou. Não sei. O pessoal no chat depois conta aí, só quem travou. E agora? Se vocês entenderam então vamos o final próxima, do raciocínio do Casta. Não, aí aqui só foi uma outra dúvida mais fácil que do Thiago, que ele perguntou como faz para fazer mineração de Ethereum agora. No caso, só não faz, cara, não existe mais. E aí o pessoal não só existe. Confirmando o racional do que a gente está abordando. Caramba, flodou aqui o chat, calma aí. Que seria, cara, então a gente pode dizer que o Demerge é focado no token, o Desurg é focado em escalabilidade. Seria esse o racional desse roadmap? Até para facilitar os termos? Se você fosse parar e falar, cara, eu acho que é legal, né? A gente tomou um feedback que a gente fala muito difícil aqui na Mercúrios. Recentemente, do time de marketing brigou com a gente. Então vamos lá, cara. Se a gente fosse definir Demerge em poucas palavras, do ponto de vista prático para o investidor, o que seria? E se a gente fosse definir Desurg em poucas palavras, do ponto de vista prático para o investidor, o que seria também? Bom, então vamos lá. Se a gente for simplificar o Demerge, é o seguinte: vale mais a pena segurar o token. O token fica mais atrativo, né? Tem mais condições econômicas para subir, entendeu? Digamos assim. E Desurge é o começo de deixar a Ethereum mais rápida, mais escalável. Só que não é uma Ethereum mais rápida e mais escalável para o usuário final. É uma Ethereum mais rápida e mais escalável para as blockchains de segunda camada. Então, no geral, o Desurge é o ecossistema da Ethereum inteiro ficando mais eficiente. Pô, beleza, cara, top. Tô vendo aqui só... Tô me esforçando para não falar complicado. A galera tá perguntando da nova fase do roadmap da Ethereum, mas esse daí eu vou deixar para um pouquinho mais para frente, que a gente já vai entrar em roadmap de Ethereum. Não, beleza, cara. Eu acho que aqui o que a gente tinha para puxar era isso. O pessoal tá perguntando aqui de Pro, depois eu também comento de Mark Pro. Inclusive, tem gente da Mercúrios Pro aí, pessoal. Se alguém tiver aí da Mercúrios Pro, deixa aí no chat, fala aí pra gente. Mas vamos seguir então aí, Casta? Vamos. Bom, é só para falar qual que é a visão de longo prazo da Ethereum. A Ethereum não quer ser a blockchain dos usuários finais. A Ethereum quer ser a blockchain das blockchains. Então a gente vai ter um mundo globalizado, com um sistema financeiro descentralizado, né, confiável, e a Ethereum quer ser a base desse grande ecossistema global, que pode ter várias blockchains em cima dela, né, que ela chama de roll-ups, tá? Ela não chama de... Não, eles não usam muito o termo segunda camada, né? Usa também o termo roll-ups. Mas a gente pode depois explicar o que é um roll-up, para o pessoal não ficar só na complicação do inglês aí. Pode passar. Não, boa. Se você quiser até dar só uma... não, a gente vai explicar, né? A gente vai explicar. Então, se a gente fosse desenhar, pessoal, esse é a brincadeira, ó. A Ethereum fica lá embaixo como camada de settlement. O que é settlement? Nesse caso aqui, settlement significa acerto de contas, tá? Então, essas blockchains de cima, que estão na camada 2, que é a camada de escalabilidade, elas executam as coisas muito rapidamente. As taxas são muito baratas. Só que para você ser eficiente, para você ser rápido, para você ser barato, você tem que abrir mão da segurança. Então, como que elas fazem para ser rápida, ser eficiente e não abrir mão da segurança? Tudo que acontece na camada de escalabilidade é depois registrado na camada de baixo, como se a Ethereum fosse tipo um cartório, entendeu? Então, a Optimism, que é uma segunda camada, faz um monte de transação, aí depois que ela fez, sei lá, 1000 transações, ela pega essas 1000 transações e registra no cartório que é a Ethereum, e lá a gente verifica se está tudo certo e dá o atestado de que, bom, tá, as coisas estão seguras. Então, as aplicações finais, como a Aave ou Uniswap, né, que estão ali no unicórniozinho, fantasminha, elas vão passar a rodar em cima das segundas camadas e não necessariamente direto na Ethereum. Então, essa é a visão de longo prazo da Ethereum. Cara, isso é muito legal porque a gente também acredita muito nesse contexto, nessa configuração de mercado para algo mais amplo, que a gente não vai ter só uma camada de statement, mas a gente vai ter, né, várias blockchains
criando ali a funcionalidade de statement, de registro. Essa é talvez a nossa maior visualização, né? Então ali é onde a gente falaria de layer 0. Depois até eu vi algumas pessoas perguntando sobre Tron Chain, Torchain perguntando sobre layer 0. Depois até dá pra gente voltar nesse slide e explicar um pouco como encaixa. Só vou pedir calma aí pro pessoal do chat que a gente vai evoluir na análise e vai comentando aí com vocês. Mas, cara, aí eu acho que é um ponto, né? Onde que as segundas camadas começam a surgir no nosso contexto de 2021. Exatamente. As segundas camadas, elas são, para muita gente do mundo cripto, ainda nem se ligou direito nelas. Elas são relativamente recentes. E esse ano de 22 foi o ano das segundas camadas. Não foi um ano de valorizações absurdas de token, porque muitas nem tinham o token e a gente está num bear market. Mas em termos de construção e de adoção, esse ano as segundas camadas se destacaram. Se a gente pegar novembro do ano passado, não tem nada de segunda camada. Tem ali a Polygon, né, que é uma sidechain um pouco mais segura, tentando subir ali no ranking. Mas se você para olhar novembro de 2022, um ano depois, entre as top 8, 3 são segunda camadas da Ethereum. Polygon, Arbitrum e Optimism. Então, se você considera a Ethereum como ecossistema, você tem o valor da Ethereum mais o valor dessas redes. Então, realmente, essas Layer 2, as segundas camadas ou os rollups, né, tudo sinônimo, elas estão chegando para brigar e para brigar com as Layer 1, com as antigas Ethereum Killers. Boa. Você vê ali que Solana já foi para baixo, Phantom foi para baixo, né? Harmony One tá para baixo, todas aquelas blockchains que foram as queridinhas, né? Estão para baixo hoje dessas Layer 2, menos a Avalanche, né, que ainda tá. E é um movimento interessante, ali, né, cara, porque basicamente os caras que estão se mantendo ali como relevantes são os caras que conseguiram trazer os protocolos que têm adesão na Ethereum e criar usabilidade nesses protocolos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, cara, uma Arbitrum, ela conseguiu basicamente suprir o ecossistema da Ethereum e criar 2, 3 aplicações diferentes ali dentro. Optimism, mesma coisa. Polygon, mesma coisa. Tipo, você não tem uma dinâmica muito diferente, um ecossistema muito diferente. É algo à parte quando a gente olha, por exemplo, para uma Avalanche, quando a gente olha para outros cases. E até, cara, é um ponto curioso, porque se a gente pegar alguns dos principais projetos do mercado de cripto hoje, que estão na rede do Ethereum, eles recusam a não ir para ecossistemas que estão conectados à rede do Ethereum. Talvez eu acho que o caso mais famoso é o Uniswap. Então, talvez isso explique muito, né, dessa ascensão de Layer 2 que a gente está tendo agora. Explica, cara. Isso aqui que eu trouxe para a gente ver da ascensão das Layer 2, isso é muito interessante, porque se você parar para pensar, a gente teve o pico do mercado de alta em novembro do ano passado. Foram 2 picos, né? Um pico em maio, junho, aí deu uma queda, depois deu um segundo pico que bateu em novembro e depois de novembro foi ladeira abaixo. A maioria das Layer 1 alternativas, né, dessas blockchains matadoras da Ethereum, elas tiveram também um pico de valor travado em novembro de 2021 e depois, cara, o valor travado foi embora. Essas redes esvaziaram, assim, é absurdo o quanto elas perderam de valor. Quando a gente pega as segundas camadas, elas não tiveram esse fenômeno. Então, o pico de 2021, na segunda camada, bateu ali 5,6 bilhões de dólares. E até hoje, né, mesmo após altos e baixos, a gente continua segurando esse valor. Então, isso mostra o quê? Que essas segundas camadas, elas estão conseguindo se segurar. Elas não estão perdendo a adoção por conta do bear market. Possivelmente, se fosse um mercado de alta, cara, elas estariam decolando muito mais, entendeu? E é legal ver que se você pega todas as segundas camadas da Ethereum e soma, elas hoje bateriam a terceira maior rede, ficariam atrás só da Binance Smart Chain, que está no segundo lugar. Cara, isso é muito legal que você está comentando, porque basicamente para mim esse é um dos insights mais importantes que existem. É você conseguir olhar para alguma coisa que já existe e entender a dinâmica do como está sendo adotado. Isso que o Casta falou aqui, cara, para mim é um dos maiores diferenciais que a gente pode pensar de um projeto, que é, cara, você perceber que existe essa expansão de adoção, você perceber que existe essa expansão de usabilidade. Isso é um sinal muito, muito forte para que a gente tenha uma perspectiva positiva, que é, beleza, cara, tudo está caindo igual, mas nem tudo está continuando a se desenvolver e retendo clientes, principalmente, igual. Então, se você consegue encontrar essa simetria, beleza, cara, quem continuou tendo atividade de desenvolvimento, quem continuou tendo protocolo relevante, quem continuou tendo crescimento, versus
preço, que tudo caiu igual no momento de incerteza global como que a gente vive, é onde você encontra as oportunidades, é onde você constrói suas teses. Muito do que a gente está olhando agora é isso. Não é que, tipo, o mercado está bom para investir, é que tudo está muito barato. Então, as coisas que estão muito baratas, mas conseguiram se manter relevantes, cara, elas são uma oportunidade incrível para a gente investir. Até queria confirmar com vocês se vocês entendem esse raciocínio, se esse raciocínio na cabeça de vocês faz sentido. Deixem aí depois nos comentários, só pra gente, né, também ter a certeza que a gente tá conseguindo transmitir bem essa informação. E aí eu acho que um outro dado que você trouxe, né, que é o fato desses players continuarem sendo resilientes e continuarem evoluindo ali no ponto de vista de fundraising. Exatamente. Você passou o outro slide, né, que era só para mostrar que elas geram mais receita que as blockchains Layer 1 alternativas também, né? Essas blockchains de Layer 2, elas mal chegaram e elas já são top geradoras de receita, estão no top 10. Outro ponto legal é que se você pegar todo o valor investido em Layer 2, todos os principais projetos, a gente tem $1,5 bilhão de dólares investido em tecnologia de Layer 2 até hoje. Cara, isso é um sinal muito bom que esses caras vão sobreviver, né? Que a gente vai continuar vendo essas aplicações Eles evoluindo. Estão capitalizados, para o bear market. Assim, a gente também, outra coisa aqui, é só para abrir os horizontes, né? Quando a gente fala de segunda camada, a maioria das pessoas talvez conheça a Optimism e a Arbitrum, que são as mais avançadas. Só que esse ecossistema é muito maior e tem vários tipos diferentes de roll-up, sendo os principais desses tipos, os dois primeiros quadradinhos ali, que são os roll-ups de prova de conhecimento zero, que a gente chama de ZK roll-ups, e os roll-ups otimistas, né? Os optimistic roll-ups. Excelente. E é isso, né, cara? A gente tá falando de um mercado que ele tem muita, muita possibilidade. E aí, cara, uma coisa, antes da gente evoluir, né, nas nossas teses, nas nossas explicações, eu pedi pro Casta ele só fazer um parênteses aqui e fazer um momento Casta explica. Então, se vocês não entendiam em algum momento o que a gente falava de ZK Rollup, Optimistic Rollup, Stark, Snark, essa é a oportunidade. Então aqui, até vou fazer o seguinte, galera, as perguntas que vierem do chat sobre isso especificamente, eu vou puxando durante a explicação do Casta, mas qual que é a meta aqui? Dado essa meia hora que a gente explicou o problema para vocês, eu quero explicar minha tese de investimento, mas se vocês não entenderem metade desses conceitos que a gente vai passar aqui agora, não vai adiantar absolutamente nada, vai virar uma coisa super confusa. Então, para a gente aproveitar aí o Casta da melhor forma possível, agora eu vou dar um super desafio para o Casta, que é esse momento Casta explica, mas antes, vou pedir aí para vocês, galera, vamos bater pelo menos aí 500 likes, vai? A gente já tá com quase 600 pessoas aí ao vivo, mas, não batemos nem 500 likes, vamos bater aí os 500 likes e vamos ali pro momento Cássio explica. Quanto tempo eu tenho para explicar isso aí, cara? Cara, se vira. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa que eu falei, né? Essas segundas camadas, elas também são blockchains, elas também são plataformas de contrato inteligente. Elas são mais rápidas, elas são mais baratas, só que elas são menos seguras. Então, elas precisam interagir com a Ethereum para que a Ethereum compartilhe segurança com elas. Então, a velocidade fica como responsabilidade da segunda camada e a segurança fica como responsabilidade da primeira camada. Para que isso aconteça, tem diferentes estratégias, né? Como que uma segunda camada ela usa a primeira camada para ganhar mais segurança do que ela teria sozinha, né? Na abordagem dos roll-ups otimistas, eles têm esse nome otimistas pelo seguinte: sempre que a segunda camada registra suas transações na primeira camada, com aquela analogia, né, da primeira camada ser um cartório, e a segunda camada ela usa a Ethereum como um cartório para registrar as suas transações, no cenário do roll-up otimista, a gente sempre acredita que o roll-up está certo. É por isso que ele é otimista. Tipo assim, o roll-up ele vem para o cartório, ele pede para registrar, aí a pessoa do cartório fala, cara, tá bom, eu confio em você, tá tudo certo, manda aí que você tá de boa. É por isso que chama-se roll-up otimista. Só que é claro que não dá para você confiar o tempo inteiro. Então, existe uma janela, tá, de contestação, uma janela de 7 dias. Ou seja, chega lá o pedido para o cartório recebe e fala, beleza, se daqui a hoje até 7 dias no futuro ninguém reclamar do que você quer registrar, eu vou considerar que o que você registrou tá ótimo. Então, quando tem alguma coisa errada, né, a segunda camada ela
vai no cartório e ela quer registrar uma coisa que é falsa, uma coisa que é corrupta, nesse intervalo de 7 dias, tá? Qualquer um pode verificar a blockchain, verificar o histórico, né, das transações que a segunda camada enviou para o cartório, e se tiver algum problema, esse verificador que achou o problema, ele cria uma prova de fraude. Né? Essa criação é uma parada eletrônica, tá, pessoal? Não precisa se preocupar em como é que isso é feito, é programático, mas ele cria uma prova de fraude, onde ele basicamente aponta, olha, isso aqui que foi mandado para ser registrado no cartório tem esse erro e essa conta não bate. Essa prova de fraude, né, ela é submetida para os validadores da Ethereum. E aí os próprios validadores da Ethereum, eles refazem o passo a passo da segunda camada para saber se os operadores da segunda camada fizeram o dever de casa direito ou se eles fizeram bobagem. Aí duas coisas podem acontecer. Realmente, né, aquela informação da segunda camada é corrupta, e aí a segunda camada leva uma multa, e o verificador recebe essa multa como prêmio, ou, na verdade, estava tudo certo e o verificador fez uma denúncia falsa. Aí, nesse caso, o verificador que fez a denúncia falsa, ele tem que pagar todo o custo que os validadores da Ethereum tiveram para descobrir que a denúncia era falsa. Cara, legal. Aí eu vou fazer até minha promessa aqui de puxar as dúvidas, porque eu vi que tem algumas aqui que são fundamentais para todo mundo fixar os conceitos. Então vamos lá, primeira coisa. Se ocorrer uma má-fé dos operadores aceitando algo falso, qual que é a questão aqui, Vitor? Se apenas um dos verificadores, que pode ser qualquer pessoa ali dentro do ambiente, levantar essa red flag e pedir, ou seja, levantar esse ponto de aviso, esse ponto de alerta e pedir pela contestação, aquilo será executado. E aí quem tem que verificar é a Ethereum. Então, nesse momento, nessa verificação, se há dessa prova de contestação, a gente está falando realmente de compartilhar a segurança da Ethereum. Então, seria o equivalente a todos os entes da Ethereum agirem de má fé. Correto, Casta? Correto, cara. Na verdade, os operadores da Ethereum, né, eles são obrigados a validar, porque eles executam o mesmo código da blockchain. Então, não existe nem como os validadores da Ethereum tentarem aceitar essa farsa, porque essa farsa, ela esbarra no problema da matemática, da criptografia, a conta não fecha, cara. Então, basta você submeter a prova de fraude e isso automaticamente vai fazer com que a verdade seja descoberta. Seja a verdade de que a prova de fraude fez uma denúncia válida ou que a denúncia é uma denúncia inválida. E agora a pergunta do André Ataíde, né? Se for contestada a autenticidade, os blocos são refeitos, são anulados? Aqui, André, é boa essa pergunta porque isso é o ponto fraco dos roll-ups otimistas. Digamos que o verificador descobriu o problema. Aí ele faz uma prova de fraude e fala assim, cartório, você não pode aceitar a informação dessa segunda camada porque esse cara fraudou o saldo, esse cara fez um negócio que está inválido. Quando isso acontece, cara, tudo que aconteceu desde o último envio válido para o cartório até o envio atual, tudo isso é desfeito. Então você imagina que essa segunda camada, ela está a todo momento registrando no cartório. Então ela tem um histórico no passado de registros válidos. Quando a gente vai ver a Ethereum como cartório, é como se eu tivesse o histórico das segundas camadas no passado a cada certo número de minutos ou de horas. Então, se eu vi que agora a segunda camada fez bobagem, basta eu reverter a segunda camada para a última vez que ela estava direitinho, que estava tudo certo lá. E aí qual o problema? Digamos que o verificador descobre um erro 6 dias depois que o erro aconteceu. Está quase acabando o prazo e ele descobre na reta final. E ele faz a prova de fraude e ele aponta esse erro. Cara, 6 dias de histórico da blockchain vão ser revertidos para o passado. E isso, dependendo de como a blockchain funciona, pode afetar, inclusive, usuários que não tem nada a ver com o problema. Né? Dependendo da evolução dos roll-ups otimistas, eles estão tentando fazer com que isso seja mais suave, que você consiga fazer tipo uma microcirurgia. Mas hoje, via de regra, você faz uma reversão e você apaga o histórico. Então existe um problema nos roll-ups otimistas que é o seguinte, você só pode ter certeza das coisas depois de 7 dias.
É por isso que o saque de dinheiro de uma segunda camada tem que esperar 7 dias. Porque se você vai levar o dinheiro embora, eu tenho que ter certeza que aquele dinheiro está disponível, entendeu? Excelente. E aí vai justamente no Bibi Rocha, né, que ele pergunta se o registro estiver errado e não foi descoberto, aí paciência, aí passou, aí realmente é um outro ponto de falha, acontece. O Ivan Carlos também, né, perguntando como é feita essa dinâmica. No caso, você... É software, cara. É software, É tudo programação. Não é uma pessoa que fica olhando, tá? Ela não fica olhando o explorador e procurando. São vários programas, tá? De diferentes maneiras, mas esses programas baixam a informação da blockchain e eles ficam procurando o problema. Quando o programa acha, ele já gera a prova e já submete. Então é tudo automático. Inclusive, os próprios donos das blockchains rodam esses verificadores para garantir que está tudo certo, né? Não é o ideal, né, que só eles rodem, o ideal é que eles e outros também rodem para a gente ter verificadores independentes. É isso. E aqui o pessoal falando, né, sobre a questão da multa, exato, tipo, é uma condição sim ou não. Ou rola a multa e, de fato, não era nada. Ou segue adiante. Exato. E aí até o pessoal perguntando outra coisa, se isso vai evitar MEV, não. Até talvez pode até expandir possibilidade de MEV. Mas beleza. Então isso daqui é só Layer 2. Não vai evitar MEV, cara, porque o MEV não é uma coisa ilegal do ponto de vista da blockchain. O MEV não é uma fraude. O MEV é como se fosse você extrair o máximo de valor possível dos outros dentro da lei, sem fazer nenhum crime, entendeu? Então é por isso que você não pode reverter o MEV. O que se reverte ali, se você pensa que o código é a lei, né, o que se reverte são coisas que ferem o código, que ferem o consenso da blockchain. Beleza, boa. E aí agora vamos lá para ZK Rollups, cara. Como é que seria a nossa explicação aí, naturalmente, ZK Rollup? Os rollups de conhecimento zero, né, eles não trabalham com prova de fraude, eles trabalham com prova de validade. Então ele faz o seguinte, cara, quando ele vai no cartório para registrar o que aconteceu na segunda camada, junto com os registros, ele leva uma conta matemática, que é uma prova irrefutável de que aqueles registros estão corretos, estão honestos. Então, cara, é como se ele já chegasse com a faca e o queijo. Ele fala, olha, eu quero registrar isso aqui e você pode ficar sossegado porque aqui está toda a prova matemática de que eu não estou mentindo. Tá? Então, nesse sentido, é muito mais jogo, porque assim que você registra no cartório, você já pode considerar que está tudo certo, está tudo valendo e que aquela informação está eternizada, né, no cartório, está eternizada na Ethereum. É claro que, seria muito fácil se fazer isso, só que isso não é fácil de programar, né? Esse tipo de abordagem ele é muito mais custoso, é muito mais difícil você fazer isso funcionar, porque essas provas elas usam essa tecnologia chamada de conhecimento zero, que é do ramo da matemática e da criptografia. Basicamente, o cara tem que fazer umas contas matemáticas escabrosas, que hoje no mundo, se tiver umas 20 pessoas que entendem isso, é muito. E toda essa ciência matemática, cara, ela é muito complicada de se programar no computador. Então, vamos lá. Se a gente fosse fazer um super resumo, então, do que a gente tem de rollups otimistas e ZK rollups. Primeiro, o que são rollups, pessoal? Rollups são ali estruturas, né, que existem dentro do mercado de cripto que conseguem comprimir informação, comprimir transações. Ou seja, seria justamente eu ter a habilidade de colocar um monte de coisa ali dentro. Um exemplo seria, por exemplo, a gente pensar na Ethereum como uma cidade e cada transação é uma casa. O que é um rollup? O rollup é um prédio que consegue adicionar muito mais pessoas dentro daquele mesmo metro quadrado. Então seria essa a analogia para rollup. Dentro disso, a gente vai ter dois tipos. Os otimistas, que basicamente eles não estão sempre provando que a coisa aconteceu, mas eles dão um período para você contestar. Então seria quase como se você ali tivesse pagando, sei lá, um aluguel e confiando que aquele aluguel é aquilo mesmo, que ele está sendo destinado pela forma certa, mas se você quiser contestar o gasto do seu aluguel nos últimos 7 dias, você pode levantar a mão e falar, cara, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui, só que a vantagem é que você paga, teoricamente, um aluguel muito mais barato, porque você não precisa de colocar ninguém para fiscalizar,
Ou, o contrário, você também tem os ZK Rollups. Qual que é a diferença? Que seria como se você estivesse pagando esse aluguel, mas você contratasse também, junto com o valor desse aluguel, um fiscal para ter certeza que o valor que você paga ali de aluguel, de condomínio, tudo, está sendo direcionado da forma correta. Então você não tem nenhum risco de nenhuma surpresa ao longo do tempo. Se a gente fosse resumir de forma muito, muito simplificada, é esses dois pontos. Rollup otimista. Vantagem, mais barato, mais simples de ser processado, já está operacional, mas você tem risco de contestação. Rollup, ou seja, ser enganado. Rollup de prova zero, ZK Rollup, você tem a certeza de tudo, mas você tem ali um custo maior e uma complexidade maior, tanto é que a gente ainda nem sabe exatamente como a gente vai implementar isso ainda. De forma super, super resumida, é isso. Se alguém quiser se aprofundar ainda mais no tema, estou até compartilhando aqui um relatório completo que o Cássio escreveu sobre esse tema. E se vocês gostaram dessa simplificação, deixem aí nos comentários e deixem aí o like, porque, pô, acho que era a analogia mais fácil que eu tinha que ter aqui, mas eu vou dar uma outra dificuldade aqui, ó, só para vocês até printarem, saberem exatamente a diferença dos dois, mas eu vou dar uma outra dificuldade para o Casta, que é, quando a gente fala de ZK Rollups, começa a surgir duas siglas lindas, super simples, super transparentes, que são Snark e Stark. E aí, cara, eu quero que você consiga a capacidade de explicar para as pessoas, porque eu acho que essa daí nem eu sei, nem eu acho sei que explicar isso. Bom, vamos lá, cara. Quando a gente fala especificamente dos rollups de prova de conhecimento zero, que são os ZK rollups, eles vêm em dois sabores, ou dois subtipos, que são os ZK Snarks e os ZK Starks. No próximo slide eu fiz um resumo dos dois. Eu posso passar ponto a ponto. Então, primeiro ponto, pessoal, em termos assim de programação, tá? Os rollups Snark, eles são mais fáceis de se programar e eles rodam mais leve. Então você precisa, se você quiser, por exemplo, participar do consenso de uma blockchain, que é um Snark, você precisa ter menos hardware, você pode ter uma máquina mais leve, você não precisa ter um supercomputador, sabe, uma máquina gamer mega poderosa. Já os rollups do tipo Stark, eles são mais complexos, a matemática deles é uma matemática muito mais pesada e eles exigem mais poder computacional. Então, são o primeiro trade-off. A segunda questão é sobre facilidade de programação. Os rollups Snarks, que daí também é ponto para eles podem ser programados em Solidity. Então, se eu quero fazer um aplicativo numa blockchain, e essa blockchain é um rollup de prova de conhecimento zero do tipo Snark, eu posso programar igual eu programo na Ethereum, eu programo em Solidity. Quando eu vou para o tipo Stark, os rollups de Stark, eles precisam de um tipo de programação e de uma linguagem de programação própria. Então você hoje não consegue fugir de ter que aprender um novo tipo de programação, que não é só a linguagem que é diferente, é o jeito de programar é diferente, é um jeito bem mais complicado, muito matemático, muito tenso mesmo. As pessoas, já os programadores não gostam de programar em Stark. Então aí, nesses dois primeiros quesitos, é ponto para o Stark e ruim ponto para o Snark e ruim para Stark. Agora o contraponto. O rollup Snark, tá, ele tem uma desvantagem, que é o seguinte: quando você vai rodar, vai nascer, vai criar a blockchain Snark, é o primeiro dia dela, você tem que fazer uma coisa chamada cerimônia de setup, onde os operadores, os validadores daquela rede, eles se conectam entre si e eles trocam uma série de mensagens criptografadas. Só que nesse meio tempo, tá, essa troca de mensagem entre eles, que rola nessa cerimônia de setup, ela gera alguns arquivos que fica na máquina de cada um desses caras. Esse arquivo tem que ser apagado, porque senão ele pode ser usado para fraudar a blockchain no futuro. Isso é chamado hoje de o lixo tóxico da blockchain. Isso só acontece nas blockchains de Snark. Existem até alguns Snarks que estão dizendo que vão conseguir resolver esse problema, só que a gente ainda não sabe como e não está anunciado perfeitamente ainda, tá? Agora, quando a gente vai para o Stark, é ponto para o Stark. O Stark não precisa disso. Então, se eu olho para um rollup Snark, cara, vai que há 5 anos atrás alguém guardou um lixo tóxico e eu não sei, cara. Eu nunca vou ter certeza de que aquela rede tá confiável, porque o cara pode guardar esse lixo tóxico e usar ele 10, 15 anos depois para fazer alguma coisa.
o último ponto é o seguinte, o Snark, ele tem menos possibilidade de escalar. Então, em termos assim de velocidade, de o quanto você consegue de transação por segundo, os Snarks eles têm uma possibilidade menor de acelerar, de ser rápido do que os Starks. Inclusive, os Starks eles têm resistência à criptografia quântica. Então, é hoje o único mecanismo que a gente tem que pode resistir no futuro a um ataque de um computador quântico, são os Stark. Ah, legal. Até o pessoal tava perguntando justamente isso. E aí surgiu uma dúvida que eu achei bem legal aqui de puxar, cara, que é do Eikel Bruno. Rollups não seriam, de certa forma, uma camada de segurança fora da rede da Ethereum? Nesse caso, a segurança da Ethereum está sendo delegada à Layer 2? Não, Yankel, porque as provas de validade que o ZK Rollup processa, ele guarda na Ethereum. E é justamente o fato dele guardar na Ethereum e os validadores da Ethereum poderem fazer a conta daquela prova e verificar aquela prova é o que dá a segurança. Então, não tem como você achar que está fora, porque é lá que ele guarda. Existem algumas variações, tá, onde você guarda menos informação possível na rede da Ethereum para ficar mais barato. Mas você sempre vai ter que guardar a prova na Ethereum. A Ethereum sempre vai ser aquele lugar onde você olha para saber que está tudo certo. Pô, legal. Aí, respondendo uma outra dúvida que é legal, né? Que o Cláudio tá puxando isso, né? Que eu comentei na DevCon que o Snark estava evoluindo bastante. E junto com isso, o Juan, né, perguntando porque, né, o Vitalik falou justamente do Snark, se aparentemente o Stark parece ser mais legal. E, cara, vamos lá. Ó, esse é um insight, pessoal, que realmente eu acho que só quem foi na DevCon. Assim, para a gente ter esse insight, a gente foi na DevCon, que é a conferência ali, a maior conferência de desenvolvedores da Ethereum do mundo. A gente teve a oportunidade de conversar com 3 dos maiores experts de ZK Rollups do mundo. A gente passou 40 minutos com o cara que tá desenvolvendo o ZK EVM da Polygon, que é a principal rede a desenvolver essa estrutura, e uma das pessoas que mais entende disso do mundo. E além disso, a gente passou os últimos 1 ano e meio estudando esse tema. Tudo isso para conseguir trazer esse insight que eu vou passar agora. Então, só para vocês entenderem realmente o quão profundo a gente está indo. Tem uma explicação para a gente explicar todos esses termos para vocês, porque realmente a gente foi muito a fundo sobre isso, para poder dar uma análise realmente certeira, né? Uma análise realmente coerente para vocês. O que acontece? O Stark, apesar dele não ter esse ponto de falha e ele ser resistente, né, pós-quântico, teoricamente seria uma tecnologia mais robusta, ele gera muita complexidade para se conectar com outros ecossistemas. Pensem que a gente não vai ter só uma solução de escalabilidade no Ethereum, mas a gente tende a ter múltiplas soluções de escalabilidade no Ethereum. Agora, imagina o problema que seria a gente ter várias soluções de escalabilidade e cada uma delas tendo uma linguagem, uma estrutura de programação diferente. Isso para os desenvolvedores seria muito complexo e para a gente comunicar entre essas operações seria também muito complexo. Seria basicamente vocês imaginarem o que seria melhor, por exemplo, para um conjunto de países. Vamos supor que a gente tem 2 escolhas, pessoal, aqui que vocês podem escolher. Vocês podem escolher ali fazer parte de um grupo de pessoas que falam língua portuguesa, todos eles de forma uniforme, ou você pode escolher entrar num grupo que cada pessoa fala uma língua diferente. Provavelmente para você se relacionar e se comunicar com essas pessoas, seria mais interessante o grupo de pessoas que fala a língua portuguesa. Por quê? Porque seria mais fácil a linguagem, todo mundo ia seguir a mesma lógica, teria as mesmas culturas, as mesmas estruturas, entre outras coisas. Por isso que o Snark ele é mais interessante para a rede da Ethereum. E aí, entre as informações que a gente teve ali dentro da DevCon, que foi que esse ecossistema está sendo mais desenvolvido, ele está resolvendo esses problemas de ponto de falha, e a Ethereum está se moldando para esse direcionamento. Por quê? Porque ela acredita nesse futuro com múltiplas soluções de escalabilidade, não uma única restrita. E essa seria a grande vantagem que a gente estaria vendo ali na estrutura Snark. Significa que quem está desenvolvendo Stark não faz sentido? Não. Só que está indo para um caminho mais complexo e que a gente precisa observar para ver se eles vão conseguir criar diferenciais competitivos o suficiente para aquilo se tornar interessante para os desenvolvedores. Essa é a questão. Até agora, as experiências que eu tive conversando com os desenvolvedores me mostraram que esse não é o caso. Então aí, basicamente, cara, esse insight aí que realmente a gente construiu muito para vocês. E aí, pegando esse clima, né, cara, de insights exclusivos, robustos, completos para vocês, cara. Até eu vi o pessoal elogiando aqui a live, falando, né, que, cara, esse conteúdo aqui, o pessoal primeiro falando que a minha didática tá boa,
E aqui o pessoal, né, falando que o Washington falando, putz, que conteúdo grátis maravilhoso. E aí eu vou usar uma citação muito legal, que é uma citação de um dos nossos clientes VIPs, que é o Axel, que ele falou, cara, se você tem todo esse conteúdo de graça, imagina pagando o que você recebe da Mercúrios, e é justamente isso que é a Mercúrios Pro. Mercúrios Pro, cara, você vai ter acesso a todo o nosso time de analista, você vai ter acesso a mais de 60 horas de conteúdo, mais de 500 páginas de análise, a nossa carteira com todas essas análises, todo esse conhecimento que eu estou comentando com vocês, de forma direcionada para os seus investimentos, para você obter os melhores resultados. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, basta clicar aqui nesse link da lista de espera. E, cara, inclusive, vocês vão ver que esse link aqui da lista de espera que eu tô mandando aqui no chat agora para vocês, ele tá diferente, porque se vocês continuarem concluindo até o final, vocês vão cair num grupo de WhatsApp para aumentar de forma significativamente a sua chance de fazer parte da Mercúrios Pro. Então, se você quer fazer parte da Mercúrios Pro, cara, é oportunidade, até inclusive para quem quer saber aí o quanto é a Mercúrios Pro, etc. Fica tranquilo, clica nesse link, confia que vocês ali no final do link vão ter muita informação, vão saber tudo, e eu não quero mentir aí pra vocês, então vou deixar, eu perguntei no início da live pra ver se tinha gente Pro, tô vendo que tem um monte de gente de Pro aí. Pessoal da Pro, fiquem à vontade para deixar seu feedback, até inclusive deixem aí pra gente, só pra gente saber se vocês já foram respondidos pelo menos uma vez pelo Casta, que eu sei que o Casta, direto eu e o Casta, a gente tá lá respondendo as dúvidas da galera, pra vocês terem noção dessa proximidade. Então deixem aí nos comentários, só pra galera ter uma dimensão. E aí, cara... Show de bola. Seguindo aqui, eu acho que uma dúvida que acaba construindo para todo mundo, né? Beleza, cara, Ethereum tomando essa decisão, isso não pode ser um risco para a própria Ethereum? Vamos lá. Então, na verdade, é Anguinvit, né? Não sei como é que eu falo o seu nome. Mas isso muda a perspectiva. Porque a gente acabou de falar que essas Layer 2, né? Elas usam a Ethereum como se fosse um cartório. Quando você usa um cartório, você paga o quê? Você paga taxa, né? Então a Ethereum ela começa a entrar num modelo econômico onde ela vai querer no futuro tirar a sua receita desse caso de uso, de ser o cartório das segundas camadas. Então sempre que uma segunda camada registra a transação na Ethereum, ela paga taxa em gas, ela paga taxa em Ether, e isso gera demanda pelo token. Claro que ainda tem as próprias aplicações que rodam na Ethereum e que continuam rodando. A gente não sabe se no futuro vai continuar. É possível, por exemplo, que ainda tenha uma Uniswap na Ethereum, que ainda tenha uma Aave na Ethereum, para ser usada ali, cara, pelos peixes grandes, né? Pelas baleias, pelos tubarões, para fazer o jogo de gente grande. Então, mesmo com o crescimento dessas segundas camadas, o ecossistema da Ethereum ainda é muito próspero, ele é muito fervente, e acho difícil, isso na verdade para mim, ele reforça a demanda por Ethereum, porque cria mais mecanismos para que Ethereum seja utilizado. Não, cara, excelente, aí o pessoal comentando aí que a gente, não deixando a gente mentir, ó, cara, tá falando que a gente responde as pessoas no Pro mandam chat para mim a hora que querem, chama no bom dia lá. E o Juan aqui só fechando aqui nosso raciocínio todo, falando. Cara, então o DeSurg pode ser um benefício para tudo isso, né? Que a gente comentou dessa próxima fase da Ethereum. Acho que esse é um insight legal da gente explicar em detalhes. Tá. Lembrando que o DeSurg é a próxima atualização da Ethereum, para quem pegou agora o comentário. Então o que o Juan está perguntando é se a próxima atualização da Ethereum vai ser boa. E na nossa visão ela vai por quê? Porque a próxima atualização da Ethereum, ela vem para facilitar a vida dos roll-ups. Então os roll-ups, que hoje já são muito baratos e já são muito rápidos, vão poder ficar ainda mais rápidos, ainda mais baratos, ainda mais eficientes. Então a gente pode ver mais uma alavanca para uma possível explosão do ecossistema de segundas camadas. E a Ethereum está fazendo todo o dever de casa para que isso aconteça. Legal. E aqui, antes da gente só passar, né, por os principais casos, eu quero que você destile aí um pouco a sua opinião. Eu tenho a missão, né, de fazer o Casta falar um pouco mal das coisas sobre aí o tokenomics e a estrutura da Optimism. Eu sou um cara polido, o Orlando gosta de... Opinião prática do Casta, vai, 1 minuto e meio, opinião sincera, aquela do coração, Casta, de Optimism. Cara, assim, na boa, minha opinião sobre o time da Optimism é que, apesar deles terem muito conhecimento técnico, eles estão trabalhando mais por idealismo do que por business.
E isso é muito legal para quem é crypto lover, né? Para quem é lá, beleza, pá e tal, tudo descentralização, governança, token, mas não é legal para a gente. A gente prefere uma empresa que é focada em negócio, por exemplo, a Arbitrum. Então, essa distribuição do token da Optimism é um token que não serve para absolutamente nada, está sendo distribuído por aí como incentivo. Eles vacilaram demais na hora que fizeram o airdrop, vacilaram na hora de distribuir a liquidez, teve token que vazou, teve token que foi roubado, foi uma confusão do caraca. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com o business, cara. Se você quiser ter uma boa opinião sobre o time da Optimism, isso é para qualquer um, tá? Qualquer um que tem token OP na carteira ou que está pensando em comprar token OP, procura algum podcast com os caras da Optimism dando entrevista. Cara, você vai repensar seu investimento depois de 20 minutos de ouvir os caras falar, porque, sinceramente, agora vou destilar, tá? Parece um monte de hippie da nova era, cara. Os caras não parecem pessoas de negócio. Então, para mim, em termos de investimento, não inspira muita confiança a postura deles e a maneira com que eles pensam e conduzem a rede hoje. Pode mudar no futuro. Eline resumiu um pouco a opinião do Casta. Cara, é viver luz e amor. Árbitro é o capitalismo selvagem. Eu gosto do capitalismo selvagem. Nossa, a Jaqueline outro dia perguntou se alguém tomava ayahuasca, né? Jaqueline, suas sacadas são boas, Jaqueline. Gostei dessa. É bem paz e amor mesmo, optimismo. É isso, galera. E, pô, eu não acredito que a gente ainda não bateu 700 likes depois que eu fiz o Casta. Deixe lá o seu amor aí pelo token Optimism. Então, pô, pessoal, vamos deixar aí o like, que é difícil fazer o Casta destilar esse tipo de informação aí pra gente. E aí, cara, quer dar um overview geral, né, do que a gente tem, dar uma opiniãozinha rápida, assim, bate bola, né, poucas palavras, do que a gente tem dos otimistas, do Snark. Show. Aqui são os principais, tá, pessoal? Aqueles que têm hoje maior valor travado e que estão trabalhando mais forte, né? Em termos de roll-up otimista, temos a Arbitrum, que hoje é a líder no segmento, né? Ela é a que está mais evoluída. Logo após ela vem a Optimism, tá? Em terceiro lugar e quarto vem essas duas redes, a Metis e a Boba. A Metis ainda é um pouco mais conhecida, vira e mexe, o pessoal pergunta pra gente sobre ela. E a Boba é bem menos conhecida, né? Apesar de ser aí a quarta rede principal de roll-up otimista. Quando a gente fala de roll-up de conhecimento zero, do tipo, né, do subtipo Snark, a gente tem as EK Sync versus a Polygon. Né? Sendo que a Polygon, na verdade, também compete como Zero Knowledge do tipo Stark, onde ela compete com a Starkware. A Polygon, ela consegue competir nos dois segmentos porque a Polygon não tem apenas uma proposta de blockchain de ZK, ela tem 4. Então, na verdade, o time da Polygon, eles compraram outros projetos, trouxeram os projetos para dentro de casa e estão tocando internamente. Então, a Polygon vai lançar 4 blockchains de ZK. Algumas delas são Snark, outras são Stark, eu não vou saber agora de cabeça qual é qual, mas ela tem um pezinho em cada paradigma. Boa, boa. Então é isso, pô, já batemos aí mais 700 pessoas aí ao vivo, e agora a gente chega no ponto da nossa live. Então basicamente a gente passou 1 hora, 3 minutos e 45 segundos explicando para vocês o roll-ups, para agora chegar justamente na tese sobre roll-ups. Acho que o Cássio tá querendo brigar comigo um pouquinho, porque ele ainda vai ter que fazer um bate-bola rápido, né, sobre os projetos ali que vocês mandaram. Eu faço. Inclusive, deixa eu ver quantos... pô, vai, uns 800, 900 likes, a gente faz aquele bate-bola aqui, que eu prometi do Casta. Mas vamos lá para nossa tese, então. E, pessoal, se vocês estão gostando, estão achando interessante, conheceram agora o canal da Mercúrios, pô, cara, se inscreve aí, já ativa as notificações para não perder nenhum desses insights, cara, porque, pô, acho que tem muito conteúdo com muito valor aí. E se você tá pensando, cara, que lives longas e tudo mais, fiquem tranquilos que a gente sempre também lança vídeos de 10, 15 minutos resumindo tudo sobre o mercado, então pode se inscrever sem medo que você vai ter esse tipo de informação. E se você é pró, lembra que você tem o Giro Pro, então até uma outra coisa que é importante para quem acompanha o conteúdo gratuito e fala, pô, cara, acompanha o conteúdo gratuito, é incrível, mas às vezes eu não tenho tempo, né, para acompanhar tudo isso, cara. Se você quer economizar tempo, dá uma dica super simples, vai até o final dos links do vídeo, clica aí na lista de espera e entra na Mercúrios Pro, porque, cara, eu garanto ali, eu vi a Nicole mandando agora no grupo, o Giro Pro, eu garanto aí que você vai resumir aí a sua vida. Quem é Pro sabe do que eu tô falando, não deixa eu mentir. E agora, a pedido de todo mundo, vamos lá, vamos para a tese, vamos acabar com o amor, vamos para o capitalismo. Cara, o que acontece? Por que
a tese de roll-ups pra gente, a tese de escalabilidade na Ethereum é uma coisa, entre muitas aspas, óbvia na nossa visão. Primeiro, é a questão de mercado. Eu sempre comento, qualquer coisa mais importante da gente observar para se dar bem quando a gente pensa com uma cabeça de investimento e inovação, investimento em venture capital, é a gente buscar mercados grandes, mercados que valem trilhões de dólares. E como a gente mostrou no início da live, é justamente essa questão que a gente está vivendo aqui na rede do Ethereum. A gente está falando de um mercado que vale trilhões de dólares. Mas mais do que isso, um mercado que vale trilhões de dólares, que agora o foco da Ethereum nesse próximo ano será justamente esse mercado. Tem essa citação aqui que o Vitalik fez em janeiro de 2022, que foi: eu concordo 100% com os comentários que o dinheiro da internet não deveria custar mais de 5 cents, né? 5 cents de dólar, 5 centavos de dólar a transação. E esse era o nosso objetivo em 2017 e continua sendo nosso objetivo agora. A gente vai gastar muito tempo focado em escalabilidade, e não é à toa. O próximo roadmap da Ethereum, o foco da Ethereum para esse próximo ano é o The Surge. E o que é o The Surge? É justamente o momento que a gente vai resolver as transações. The Surge, meta, 100 mil transações por segundo. E como a Ethereum vai conseguir as 100 mil transações por segundo? Através de atualizações como a IP 4844 e através do foco em Optimistic Rollups de provas de fraude e ZK EVMs, que são justamente os ZK Rollups. Então percebam, pessoal, esse setor talvez seja hoje o único setor, junto com o MEV, que está literalmente incrustado dentro do roadmap da Ethereum. Esse é o nível de foco que esse setor vai receber no próximo ano. Então esse é o primeiro ponto que a gente está destacando aqui de oportunidade que a gente está vendo. Mas mais do que isso, não adianta nada ele ser o foco de roadmap, se ele não tem capitalização para se desenvolver. E o que aconteceu? Se a gente pegar os investimentos em roll-ups do meio de 2022 e somar todos eles, nos 6 primeiros meses de 2022, entrou mais capital de venture capital investindo em roll-up do que se a gente somar todo o período anterior da história dessa indústria. Eu não estou falando de um ou outro ano, não. Estou falando de se a gente pegar todos os anos anteriores e somar todos eles, a gente tem um investimento menor do que o investimento que a gente tem hoje na indústria de roll-up. Então a gente está falando de um segmento que está incrustado dentro do roadmap da Ethereum e que é o segmento no momento mais bem capitalizado de toda a sua história. E mais do que isso, se a gente olha para a atividade de desenvolvimento, tanto a Ethereum está crescendo. Esse foi o primeiro momento no ciclo de bear market que a gente observou da história da Ethereum, que a gente não teve queda na atividade de desenvolvimento, mas a gente teve um crescimento de 50% na atividade de desenvolvimento, 36% dos contratos inteligentes desenvolvidos na rede da Ethereum aconteceram neste último ano, e quando a gente olha para o ecossistema de rollups, a gente vê justamente esse crescimento. A gente está falando de um crescimento do time de desenvolvedores de 804% no time da Polygon, de 795% no time da Arbitrum e de mais de 1000% no time da Optimistic. Então, é justamente essa oportunidade que a gente está vendo. E aí, nisso, em todo esse contexto, que a gente acredita nesse segmento. E aí, a pergunta muito simples que todo mundo deve estar se fazendo é, beleza, quem vai me deixar rico com isso? E aí, hoje, a gente tem 2 grandes candidatos, né, que a gente está vendo nesse mercado. Quais são eles? Primeiro, grande candidato, Arbitrum. Por que Arbitrum? Justamente porque o time tem uma cabeça de business muito forte. A gente está falando de alguns dos maiores venture capitals investidos nesse ecossistema, mas mais do que isso, um time que está sabendo lidar muito bem com a sua comunidade, deixar a sua comunidade super engajada e super fomentada com o mercado e que tem uma cabeça de negócios. Não tem um problema de tokenomics como é o Optimistic. E qual que é a questão aqui? É que os rollups otimistas, eles já estão prontos, eles já estão validados, eles já existem há alguns anos. É diferente dos ZK Rollups. Então, quando a gente começar a fase do The Surge, quem vai capturar esse valor primeiro, essa relevância primeiro, não vão ser os ZK Rollups, mas vão ser os Rollups otimistas. Isso é um gap incrível de crescimento para a Arbitrum. Então, a gente está vendo essa oportunidade ali de forma clara para a gente. E a segunda questão é a Polygon. Por quê? Porque a Polygon está jogando em todos esses times. É um time com uma cabeça de business gigantesco e mais do que isso,
não é um cara que está apostando tudo em uma cesta só, mas está se diversificando em termos de aplicações, diversificando em termos de capitalização e construindo essas oportunidades. Então, para nós, essas são as duas principais teses de tudo que a gente viveu indo nas maiores conferências de cripto do mundo e entendendo cada um desses times, e depois de um estudo aí de mais de 1 ano e meio olhando para esse projeto. Então, é isso que a gente está falando, né, de construir e fundamentar uma análise robusta, fundamentar realmente uma tese de investimento. Casta, quer adicionar algum ponto aí para o pessoal? Não, só que realmente, assim, essas escolhas, elas foram depois a gente bater muita cabeça, né, cara? E eu acho legal, e especialmente para o pessoal poder ficar antenado, de que não é só a questão nossa que a gente traz aqui de você escolher o melhor token, é de entender por que, que a gente acredita que aquele projeto tem um diferencial. Hoje em dia a gente tem muitos investidores de cripto que vão procurar, por exemplo, se essa blockchain é mais descentralizada para investir. Mas ela tem 2 pontos a mais no consenso de Nakamoto. Ela tem 300 validadores a mais do que a sua. Só que esses critérios, gente, não são necessariamente os critérios que vai fazer o token valorizar no próximo ciclo de alta. Então, cada vez mais a nossa mentalidade está evoluindo para entender essas blockchains como negócios e não como investidas ideológicas ou como sonhos utópicos. E acho que cada vez mais o mercado cripto vai amadurecer e vai saber precificar essas duas coisas de forma diferente. Então, acho que realmente estar corretamente posicionado para o próximo ciclo de alta vai fazer muita diferença, porque possivelmente não é qualquer coisa que vai subir, entendeu? Pô, boa. Aí, batemos os 800 likes, isso significa que agora a gente entra no momento de responder as perguntas, pagar os débitos que a gente foi acumulando ao longo das lives. Então, primeiro, responder aqui alguns pontos, né, que a galera tá perguntando, né, quando podemos investir em Arbitrum, né, a galera tá querendo entender bem isso. Cara, você quer explicar um pouco, né, quais são as perspectivas aí do ativo? Então, ainda não temos token para investir, Franklin. A melhor coisa que você pode fazer se você está interessado em Arbitrum, é interagir com a rede. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que você pode fazer que pode, de repente, te dar direito a um airdrop quando eles lançarem o token. Não tem nada definido ainda, né? Eles têm alguns NFTs, tá? Que você pode, chama-se Arbitrum Odyssey. Eu não sei nem em que pé que tá isso hoje, mas eles têm um programa que se você fizer algumas tarefinhas, ele te dá uns NFTs e possivelmente isso pode resultar em algum airdrop no futuro. Mas coisas como criar uma carteira na Arbitrum, colocar dinheiro nessa carteira, achar ali, vai lá na Uniswap, na Arbitrum, coloca dinheiro num pool de liquidez, prover liquidez no par Arbitrum Ether ou no par Arbitrum USDT, faz um swap na rede Arbitrum, interage, transfere valor de uma carteira para outra. Então, assim, brinca na rede e tenta fazer diferentes interações na rede, porque isso pode te tornar elegível para um airdrop no futuro. Quando eles anunciarem o token, a gente ainda vai estudar o tokenomics. Isso é um ponto importante, tá, pessoal? A gente está muito confiante no time, na tecnologia, mas se for um tokenomics, assim, que nem o da Optimism, vai ser bem desanimador, na verdade. Então a gente tem que esperar eles divulgarem isso. Recentemente, o fundador da Arbitrum fez uma entrevista no canal Defiant, que é um dos maiores canais de DeFi do mundo, e aí a entrevistadora, que é a Camila, perguntou para ele, tá, e o token? Ele falou, não vou falar de token agora não. Então, eles estão bem privados, assim, eles não estão afim de falar sobre token agora, mas na hora certa eles vão falar. Cara, eu sinto que eles vão tomar um momento muito bom para lançar o token, porque esses caras são muito só o detalhe espertos. aqui, o Cryptoville falou, né, não dá para prover liquidez agora porque não tem o par. É verdade, Cryptoville, quando tiver o par você provê. Enquanto não tiver, você pode prover liquidez de Ether lá dentro. Que provavelmente vai ser o que vai ser mais bem visto, né? Realmente interagir, engajar com a rede. A Jaqueline aqui dando um feedback aqui pra gente, falando que a gente tá pronunciando errado The Surge. Bom também, bom ter uma professora de inglês no chat. Surge. Tem que falar que nem aquele ator em inglês lá, o... Como é que é o nome daquele cara? Eu sou fã dele, o Highlander. The Surge. Como é que é? The Surge. The Surge. Pô, agora a Jaqueline tem que dar o feedback se a gente tá pronunciando certo. The Surge. Beleza. Vamos puxar aqui mais algumas. Vamos lá. Falou que é isso, ó. Acertamos. The Surge. Obrigado, Jaqueline. Pessoal perguntando se ainda dá tempo. Na verdade, eu queria pegar uma aqui, cara. Tokenomics de Polygon. Eu não achei aqui a pergunta, mas eu vi alguma. Aqui. Magal. Polygon Tokenomics, por favor, poderiam dar mais detalhes?
Olha, Magal, assim, a gente não tem todos os detalhes ainda de como o ecossistema inteiro da Polygon, considerando a Polygon hoje, que é a Polygon POS, né, a Polygon POS, e as 4 blockchains de rollup da Polygon, como que tudo isso vai se encaixar. O que a gente sabe? Que o token Matic vai ser usado para tudo. Então, isso é uma certeza que nós temos. Que é o quê? Esse tokenomics da Polygon, ele é um tokenomics onde vai haver muita demanda por Matic. Tá? Enquanto a Polygon continuar inovando e a moeda de troca dessas inovações for o token Matic, isso é muito bom para quem é detentor do token, porque são mais formas de ter caso de uso. Inclusive, a Polygon também tem 2 iniciativas que não são redes, né, em si, tipo, que é o Polygon Avail, que é uma solução para armazenamento de histórico de transações, e o Polygon ID, que é uma solução para identidade, e as duas também vão gerar caso de uso com o token Matic. Então a Polygon ela é bem focada em tornar o token útil, tá? Isso para a gente é interessante. E também tem um time com a cabeça de business bem legal, e até vou puxar isso para responder essa dúvida, né? Que eles falaram, pô, cara, não seria mais justo, então, a gente criar uma DAO na Polygon, pá? E, cara, eu vou pelo contrário, eu acho que hoje a Polygon ainda é uma estrutura que, se a gente construir uma DAO, ela se torna pesada demais para ser evoluída. Eu acho que você tem o ponto certo, o momento certo para você descentralizar as coisas, e eu não acho que agora é o momento. O pessoal está perguntando se tem burn, se tem limite. Tem uma estrutura de inflação, não tem um limite, claro, mas tem uma estrutura de inflação e tem burn no estilo da Ethereum. Deixa eu pegar os dados certos aqui, ó. A inflação é de 5,5% hoje, tá? Na média. Tem um mecanismo de queima igual ao da Ethereum, isso quer dizer que pode ser deflacionário, né? Mas hoje não tem um movimento suficiente para isso. E aproximadamente aqui 13% do supply já, assim, 87% do supply já está circulante. Então, em termos de tokenomics, é um tokenomics razoavelmente saudável, tá? Em termos assim numéricos. Puxar aqui uma do Felipe, que ele perguntou se a gente vai ter Heineken ou Spaten no Mercúrios, no happy hour do Mercúrios Day. Não sei, aí é com o Danilo. E que ele falou que tem 8ª de Copa do Mundo. Conhecendo o Danilo, eu sei que ele vai resolver esses 2 problemas, cara. Não ficaria ficaria preocupado. O pessoal aqui perguntando também sobre prover liquidez em Arbitrum. Não sei se tem esse tutorial. Eu tenho quase... Tem ou não tem, Cássio? Não, esse não, cara. A gente não tem trabalhado com tutoriais de caça de airdrop, cara, porque os passo a passo são muito, muito complicados, entendeu? E eu acho que foge bastante lá do nosso público, mas a gente sempre acha a referência, porque existem vários desses passo a passos. A gente normalmente cataloga e passa para o pessoal. A gente acha o lugar certo, passa o influenciador correto. A gente dá a direção, a gente dá o direcionamento, sim. É só pedir que a gente te encaminha. Tá bom. Agora, cara, eu favoritei algumas coisas aqui, mas eu tenho que cumprir a minha promessa que eu falei, né, cara? A gente já bateu quase 900 likes. Vamos lá, galera, vamos forçar um pouquinho. Eu acho que dá pra fazer até cara? Dá pra chegar até esse pau os 1000, cara, likes. Nossa, hoje. Cara. Pô, mas aí eu fico pra sempre no Crypto Insights, cara. Aí eu não saio mais. Mas aí, cara, a gente vai ter que pagar a nossa promessa. Eu destilo, eu destilo. Pode mandar. Vamos lá. Eu até encarno o meu lado mais sombrio, se você quiser. Vamos lá, 30 segundos, cara. É bate e volta rápido de ativos, tá? A galera que gosta de ativos agora é a chance. Ferrou, Nier. Agora eu vou subir hate. Nier, inflacionário pra caceta, cara. Mas o time é tecnologicamente bom. A tecnologia é boa. Tecnologia boa, token difícil de criar valor. Token difícil. Polygon. Cara, Polygon, tecnologia boa, token razoável e pezinho em ZK, que é muito importante para o futuro. Solana, cara, assim, espero Deus que pare de cair toda semana, né? Já não tem caído tanto, né? Mas Solana, para mim, tá se tornando uma espécie de uma blockchain alienada, cara. Assim, tá um pouco desligado desse movimento todo. Eu acho que seria legal ver a Solana ter algum movimento aí de interoperabilidade maior, talvez agora que tá falando com a Google aí, vamos ver o que sai desse papo com os dois aí. Polkadot. Polkadot, cara. Polkadot é uma solução de escalabilidade interessante, mas eu tenho tido dúvidas se aquele negócio de leilão realmente é uma boa ideia. Product Market Fit, né, cara? Eu tenho ficado bem
bem me questionado bastante se realmente faz sentido escalar com leilão, tá? Mas eu acho o time, para mim é o time mais completo tecnologicamente depois do Ethereum, em termos de dev. Se Ethereum morresse, seria alguém para continuar carregando o bastão, eu acho. Falando em Product Market Fit, Cardano. Cardano, não ponho muita fé hoje, mas tem um lugar especial no meu coração, porque eu acho que eles são muito bem intencionados e eu acho que eles estão fazendo o dever de casa certo, mas demorado. Cara, eu não acho. Eu acho que esse cara vai ser engolido. Eu acho muito difícil ele resolver o problema dele de Product Market Fit. Eu não tenho esse lugar no coração seu, não. Tá bom. Avalanche. Cara, Avalanche é furada, cara. Avalanche é uma cópia da Ethereum que não deu certo, que também tentou copiar a Polkadot e também não deu certo. Phantom é o lar dos especuladores em DeFi, né? A mãe de todos os Ponzis. O André Cronje, a blockchain mãe de todos os Ponzis. O André Cronje tá querendo voltar para Phantom e o token subiu pra caceta, mas é especulação ainda. Não boto muita fé, não. Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, cara, Binance Smart Chain eu acho que pode ser uma excelente blockchain para iniciativas privadas em algum lugar no futuro, mas eu tenho muito receio quanto ao fator de centralização da Binance. E risco regulatório. Tron, cara, é uma blockchain incrível que só serve para transferir stablecoin de um lado para o outro. Ou seja, não serve para muita coisa. Esse caso, assim, a Tron, ela hoje é a terceira maior blockchain porque ela é muito barata para transferir stablecoin. Mas quando isso deixar de ser um diferencial, ela deve, ficar para trás. Que a galera tá fludando o chat agora de coisas pra gente. Ah, você me ferrou agora, mané. Não, eu só tô pegando a parte passada. Eu fiz uma dívida com a parte passada, eu não fiz daqui da frente, não. Tem uns bons até que aí, a gente tá olhando só pra contratar inteligente. Cosmos, cara, a tecnologia é maravilhosa, o ecossistema é incrível e o token não serve para nada. Mas isso pode mudar com o token Atom 2.0, se for aprovada a proposta de governança e for implementado daqui a 3 anos. Eu achei legal a proposta do Atom 2.0, mas é muito cedo para cantar vitória ainda. Agora eu vou mudar um pouco. Litecoin, cara, bom para guardar no museu, cara. Não tem utilidade. Só se você guardar de recordação emocional, cara, porque hoje em dia, não... É um Bitcoin killer que não faz sentido matar o Bitcoin, então não faz sentido existir um Bitcoin killer hoje, né? Eu não sei pronunciar essa nova atualização da Ethereum. Eu sei que é sobre Mav. Se souber a pronúncia, opinião sobre ela, rápido. Não, eu vou... Scourge. Depois daquele me fala se eu acertei. Cara, essa atualização é nova, ela não existia antes e o foco dela é melhorar a questão do MEV. Legal, deixa eu ver. André Crunch voltando e Phantom a $1. Nunca diga nunca, cara. O mercado irracional tá aí para isso. É que a gente não investe com base em especulação, mas não me assustaria, cara. Eu não sei se eu puxo essa... foda-se. Radix? Cara, eu não estudei Radix ainda, não dá para falar, mas assim, é uma daquelas novíssimas blockchains que ninguém viu fazer nada, mas que promete um monte de coisa. Tá, vamos lá. Aqui, essa é legal também. Ethereum já resolveu o problema do sanduíche do ataque DOS. DOS eu não sabia que Ethereum tem. DOS não, a Ethereum não tem ataque DOS, a Ethereum fica cara. Então, a Solana tem ataque DOS, a Solana não fica cara, então ela cai. Né? A Ethereum, ela encarece e aí você não consegue fazer o ataque. E o ataque sanduíche tá rolando ainda, cara. Isso aí é questões de MEV, que é uma outra área que a gente não abordou hoje o assunto. Como participar de airdrop de segunda camada? Cara, depois manda o tweet do Olímpio aqui no chat. Cara, o Olímpio.s. Segue o Twitter do Olímpio, que tem bastante dica de como fazer. OLIMPO.et. Cara, realmente é bem legal. O Vitalik colocar uma coisa nova no roadmap da Ethereum, bom ou ruim? É bom, cara. Isso mostra que a Ethereum não está acomodada. A Ethereum ela tem obtido sucesso fazendo isso, pivoteando, mudando de ideia. E me preocupa outras blockchains que parecem não mudar de ideia nunca, entendeu? Eu até botei uma frase um dia, numa frase filosófica, o cara puxou aqui, né, que você tem que mudar para sobreviver. Ficou num relatório meu e alguém citou hoje no chat. Tá, eu vou pegar umas agora do chat ao vivo. Até dar 1h30 eu vou ficar brincando com isso, que eu gostei. Se você quiser legal, trocar, né? Aí, se você quiser que eu responda, a gente pode trocar também, tá? Vamos ver.
Quer pegar agora? Eu pego esses próximos, a gente dá então um descanso. vai, deixa eu ver onde você parou. Galera, a gente tá brincando com isso, mas eu só brinco de novo se a gente fechar essa live com 1000 likes, tá? A gente tem aí... Então, não. Já que você vai pegar, eu vou te quebrar. Não vai ser MX, não. Chiles, vai. Cara, toma agora. Chile... Tá se divertindo, né, Casta? Toma. Cara, Chiles eu não acho que... Eu não vejo muita utilidade no tokenomics. Acho que é uma ideia legal, tem um risco de centralização, um risco de execução alto. Vejo muita especulação, mas, cara, sinceramente, o tokenomics não justifica para mim preço. Beleza. Immutable X. Immutable X, cara, eu acho que é a melhor solução até agora que usou uma estrutura Stark, né, que vem ali da Starkware. É um bom case, eu gosto do case pra caramba, acho que o X para dev é muito bom. Se eu fosse apostar em um ecossistema de metaverse, eu apostaria neles, mas eu não acho que tá tão em alta, eu não acho que a dinâmica competitiva tá tão clara para poder fazer uma aposta tão forte assim. Então, por isso que a gente não tem carteira. Show. Chainlink. Cara, para mim, junto com o Polygon, são os dois cases que eu estou mais de olho para o próximo ciclo. CCIP, um produto muito bom. O FSS, que é o Fire Sequence Service, para resolver MAV, muito bom também, muito bem estruturado. Resolvendo tokenomics com o Economics 2.0, acho que tem potencial bastante. Estamos faltando 30 likes para bater 1000, hein? Acho que dá. Vai. Harmony One. Cara... Realmente, tecnologicamente, não faz muito sentido. É uma estrutura com vários shardings, que é só um sharding funcional. Não gosto do case, não gosto da aplicação, não acho que acho o product market fit, não vejo sentido. Show. XRP, vai. Cara, mano, tô raspando o fundo da panela aqui, né, cara? Cara, XRP, cara, eu acho que perdeu muita credibilidade perante o mercado. Não vejo sentido. Para o caso de uso, eu acho que as stablecoins cumprem a funcionalidade muito melhor. Realmente, eu acho que é um tokenomics que ele se perdeu no tempo. A estrutura de modelo de negócio da XRP se perdeu no tempo e eu não acho que tem capacidade de fazer um turnover. E fora isso, puta risco regulatório que eu acho que nenhum institucional apostaria. Show. A gente falou aqui da MetsDAO, cara. Você tem algum comentário sobre ela? A gente citou ela hoje. Você deu uma opinião legal. Cara, a gente não viu muito diferencial, entendeu? Quando compara com o Optimism. Foi uma coisa pegada na comunidade, não tem um ecossistema de desenvolvimento tão claro, não vejo conseguir construir diferencial competitivo, conseguiu fazer uma estrutura mais barata, mas um pouco na base da gambiarra, não acho um case legal. Beleza. CRO, Cronos. Cara... cara, pra mim foram caras que cresceram muito no bull market, numa estrutura de incentivos que eu não acho que é sustentável. Agora ela tá começando a pagar o preço de não ser sustentável. Eles estão tentando construir uma utilidade com uma blockchain ZK, com uma blockchain EVM, né, com uma blockchain compatível a Ethereum, que realmente não apresenta nenhum diferencial. É realmente um ambiente muito especulativo que eu não vejo tanto sentido assim. Caraca, a gente vai bater 1000 likes mesmo. Porra, cara, esses comentários eu não consigo nem acompanhar, cara. Vamos lá. Aptos e Sui. Cara, essa eu vou deixar pra você. Cara, Aptos e Sui são... eu já vi você dar opinião sobre essas blockchains em inglês, cara. Foi fenomenal. Qual foi a opinião que eu dei? Você lembra da eu dei em inglês. Mas não foi em inglês britânico, né? Cara, Aptos e Sui são... Basicamente, é tipo um revival das blockchains monolíticas ou blockchains que se modularizam por dentro, escala bem diferente da Ethereum, e eu acho que são concorrentes aí para uma Near e para uma Solana, que vão brigar nesse segmento do mercado, mas é muito cedo para dizer alguma coisa. Em particular, a Aptos decepcionou bastante com o airdrop dela e com o tokenomics meio zoado que ela lançou ali. Eu vou mandar uma na maldade e depois você tem direito a escolher uma para mim. Ergo. Você mandou Ergo para mim, cara? Ergo, reduto dos mineradores de Ethereum que não sabem parar de minerar. Não conseguem desligar o rig. Aí eles vão minerar Ergo, cara. Mas não tem muito o que fazer lá, além de usar sua placa de vídeo quando você não quer vender sua placa de vídeo. Manda aí uma pra mim, vai. Vou fechar. Cadê? Pra fechar? Deixa eu ver. Caraca, que tá demais aqui. Sabia que a galera gostava de opinião de moeda, mas não sabia que era tanto assim, não. Pois é, cara. SDAO, vai. Cara, SDAO eu já comentei algumas vezes. Primeiro, eles ainda não conseguiram desenvolver, validar produto. Eu acho que é muito cedo para a gente tentar aplicar inteligência artificial para encontrar padrão em cripto, porque o mercado está mudando muito, de forma muito significativa.
E, cara, eu não entendo tanto de inteligência artificial para saber que o seu time é competente o suficiente para conseguir aquela aplicação e se essa aplicação faz sentido para predizer preço no mercado de cripto. Então, por todos esses fatores e por ser um projeto no estágio muito inicial, eu não toparia esse risco. E eu já conversei com o time da SDAO e eu acho que eles ainda estão no estágio muito inicial de desenvolvimento de comunidade, de todas essas coisas. Beleza. Acho que fechamos, hein, cara? Fechamos, cara. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Muitos comentários. Muitos comentários. 1000 Obrigado likes. pelo engajamento aí, né, pessoal? Pô, feliz legal. aí, galera, com o engajamento. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam aí desse Crypto Insights. Uma hora e meia aí de Crypto Insights. Não esqueçam de clicar aí no link que a gente deixou, né? Tem aí, basicamente, lista para o desafio, né? Para o desafio fundamentalista, que a gente vai, basicamente, fundamentar tudo que a gente fala aqui para vocês, explicar realmente como a gente faz as coisas. Tem relatório com o Layer 2 que explica tudo que vocês precisam saber sobre o mercado de Layer 2 e aproveitar esse, que a gente acredita ser um dos maiores segmentos. Tem lista de espera da Mercúrios Pro, que, cara, você vai conseguir ter contato aí com o time de analistas da Mercúrios, você vai conseguir ter acesso a realmente, cara, tudo que é de bom no conteúdo da Mercúrios. Você não vai precisar de assistir uma hora e meia de live, você vai poder, naturalmente, ter tudo resumido no Giro Pro. Enfim, cara, só vantagens aí, quem quiser, link na descrição. Não esquece de se inscrever aí para ajudar o Carlos a bater a meta de 100 mil inscritos no YouTube da Mercúrios, senão ele vai me cobrar. Pô, batemos 1000 likes, acho que não tem mais como eu pedir mais likes. Espero que vocês tenham gostado do Crypto Insights. E aí, dado isso, acho que a gente repete. Semana que vem eu arrumo um tema com o Casta e a gente repete essa brincadeira nos 10 minutos finais de live. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários se vocês gostaram da brincadeira. Se vocês gostarem, a gente tenta repetir isso mais vezes. É isso, pessoal. Um abraço e até logo.